Fala aí pessoal, tudo bem? Professor Sérgio Pisotti aqui. Vamos fazer a correção da atividade número 4, tá? Que aconteceu no dia 15 de março, na semana do dia 15 de março a 19 de março. Atividade de geografia que tem aí por objetivo, né, entender e respeitar o ciclo da vida. E assim, eu vou logo para as perguntas, porque durante a própria explicação do texto a gente já vai respondendo as perguntas. São perguntas discursivas, então nós temos aqui 5 perguntas. Explique de forma resumida o ciclo da rocha, nós vamos explicar aí com a leitura do texto, quais são os tipos de rochas, também vamos fazer essa explicação lá em cima, e caracterize as rochas metamórficas, caracterize as rochas magmáticas e caracterize as rochas sedimentares. Então, conforme eu for fazendo a leitura do texto e a explicação com vocês, a gente já vai pegando a resposta, eu já vou sinalizando ela para vocês aí, tá bom? Vamos lá. Bom, aqui tem uma mensagem, né? Quando falamos em entender e respeitar o ciclo da vida, podemos associar a diversos fenômenos que ocorrem da natureza, meio ambiente, né? Na aula de hoje, vamos destacar e enfatizar o ciclo da rocha. Bom, então assim, como que as rochas surgem, né? Tem todo um processo de um ciclo que a gente chama que ela passa até virar uma rocha. Então assim, o ciclo das rochas é o processo de transformação das rochas que mudam sua composição mineralógica e propiciam a existência de seus 3 principais tipos, ou seja, não temos só esses, temos outros, mas os principais são as magmáticas, metamórficas e sedimentares. Então, esses aqui são os 3 tipos de rochas que nós temos, as principais: magmáticas, metamórficas e sedimentares. A existência desse ciclo evidencia o caráter dinâmico da litosfera terrestre, né? Aquela camada da crosta terrestre ali, como que ele é dinâmico. Ele não é só porque uma rocha está ali desde sempre, não. Ela está ali, ela está em transformação e ela pode sofrer ainda transformação. Então mostra que essa camada da Terra, a litosfera, é uma camada bem dinâmica, fruto tanto das ações dos agentes endógenos, aqueles fenômenos que ocorrem dentro da Terra, ali dentro do manto, né, todos aqueles fenômenos que ocorrem ali, quanto os agentes exógenos. Então, assim, um exemplo, um vulcão, um terremoto, são agentes que acontecem dentro da Terra. São situações que acontecem dentro da Terra que a gente chama de agentes endógenos. Quanto os agentes exógenos são aqueles que acontecem fora da Terra, como a ação do vento, da água, da chuva, né, dos rios, sim, do próprio ser humano, dos animais, que transformam as rochas, que fazem parte desse ciclo das rochas, do lado de fora da Terra. Para compreender o ciclo das rochas, é preciso primeiro entender como cada tipo de rocha, né, se origina. Então, a primeira aqui são as rochas. Então, olha só, para que a gente possa entender, a primeira pergunta lá, ó, explique de forma resumida o ciclo das rochas. Nós vamos entender agora. Quais são os tipos de rocha? Já falamos, ó, rochas magmáticas, metamórficas e sedimentares. E agora ele vai falar, caracterize as rochas metamórficas, magmáticas e sedimentares. Nós vamos começar a explicar agora também. Então vamos lá. Rochas magmáticas ou ígneas. Tem o mesmo aí, ó, são sinônimos, significa a mesma coisa. Ouviu rocha magmática ou ígnea são as mesmas coisas. Essas rochas, como já afirmamos, surgem do processo de resfriamento e solidificação do magma, que é a cristalização, que pode ou não ter se originado de rochas derretidas. Então, olha só, você tem um vulcão, por exemplo, saiu o magma lá, né, saiu a lava do vulcão, e aquela lava vai sair, vai entrar em contato com a atmosfera, ou vai sair direto no mar, um vulcão que esteja no oceano, e vai se resfriar na água do mar. Essa lava que se resfriou virou uma rocha, que a gente chama de rocha magmática ou rocha ígnea. É uma rocha formada a partir da solidificação do magma. Essa é a explicação básica sobre rocha magmática e rocha ígnea. Rochas metamórficas. As rochas metamórficas são quando há uma rocha que já existe, uma rocha pré-existente, né, podendo ser magmática, ou uma rocha sedimentar, ou até mesmo uma rocha que já era metamórfica, passa por uma alteração em sua estrutura, em virtude da elevação ou diminuição das condições de temperatura e pressão, que a gente chama de metamorfismo, que é a transformação dessa estrutura devido ao quê? A diminuição ou o aumento, né? Ou a elevação das temperaturas e da pressão. Surgem as rochas metamórficas. Um exemplo é o calcário. O
calcário é uma rocha sedimentar que está localizado no fundo da terra, em sua maioria, e submetido a uma alta pressão, peso, e com uma alta temperatura. Porque quanto mais fundo nós formos da terra, mais quente fica, porque você está mais próximo do magma, mais próximo do manto da terra. E aí você tem uma temperatura muito alta e uma pressão muito alta, e essa terra, essa rocha, desculpa, ela vai sofrer uma transformação das suas estruturas, se tornando, no caso da rocha calcário, ela vai se tornar uma rocha mármore, porque ela vai sofrer o processo de cristalização. Tá? Então, esse tipo de situação é uma situação que uma rocha se transformou em uma outra rocha, em outro tipo de rocha, que nós chamamos de rochas metamórficas. São rochas que se transformam em outras. Rochas sedimentares surgem a partir da compressão e junção de camadas de sedimentos que se originam da fragmentação ou sedimentação de outros tipos de rochas pré-existentes. Um exemplo, tem uma rocha que ao longo do tempo foi se deteriorando, se desgastando, foi virando sedimentos, virando areia, vamos dizer assim. E aí, devido a uma pressão que essa areia, essa quantidade de areia ali sofreu, ela foi compactada, ela foi se juntando, e aí ela foi sofrendo uma pressão forte, às vezes uma temperatura muito alta, ela se solidificou, ela se juntou, as estruturas dela se juntou e formou uma rocha. Então, às vezes a gente até pega um pedacinho assim parece que uma rocha, a gente esfarela na mão, né? Porque é um pedaço às vezes de barro, que está tudo muito junto, compactado, e aí quando você pega perto ele se esfarela na mão. A ideia é mais ou menos aquela. Você tem ali sedimentos, né, que são restos, são restos de uma rocha, né, vamos dizer assim, que vão se juntando e sendo compactada ao longo do tempo, formando uma rocha baseada em quê? Em sedimentos de uma outra rocha. Então são chamadas de rochas sedimentares. As rochas sedimentares às vezes têm até matéria orgânica dentro dela. Às vezes um pedacinho de galho, um pedacinho de uma folha, e ela é compactada, sofre um processo, né, de compactação há muito tempo, e às vezes uma pressão também, temperatura, e vira uma rocha sedimentar. Após a sedimentação dessas rochas, ocorre o processo, né, de transporte, deposição, que após milhares de anos dão origem a rochas sedimentares. Então olha só, você tem uma rocha que está ali parado no tempo, e ela vai, no tempo e no espaço, e ela vai sendo desgastada com chuva, com vento, animais, enfim. Ela é desgastada e ela vai se deteriorando, se esfarelando. E aí esse farelo que foi transportado, saiu de onde que estava, foi transportado para algum lugar. Como assim, professor, transportado? Alguém levou? Não. A chuva mesmo bate ali, leva aquela laminha, né, que são cheios de sedimentos ali para algum lugar, e fica ali, e depois com o tempo ela vai ficando, vai se juntando, o animal passa, pisa, compacta, e vai ficando ali compactada, e vai sofrendo outros processos. Beleza, virou uma rocha. Virou uma rocha porque aquele monte de sedimento que era de uma rocha lá que estava parada, que sofreu um processo, né, de desgaste, um processo de intemperismo e erosão, ela vai ser, né, foi desgastada, e aquele desgaste gerou sedimentos, e aqueles sedimentos, depois por um processo de compressão, junção, né, formou uma rocha sedimentar. Então a rocha sedimentar, ela é uma rocha formada a partir de sedimentos. Tranquilo aí. Então nós temos aqui já a definição dos três tipos de rocha. Bom, assim, após compreender como cada tipo de rocha surge, basta relacionar as suas origens, né, da onde que ela veio, com suas transformações. A única ressalva a ser considerada é a de que as rochas sedimentares não podem se transformar em magma sem antes serem transformadas em rochas metamórficas. Isso ocorre porque, ao serem submetidas a elevadas pressões, primeiro elas passam pelo metamorfismo, antes de se derreterem e viram magma. Vamos tentar explicar isso daqui. Vamos supor que nós temos uma rocha aqui na superfície. Aí essa rocha ela vai se aprofundando, né, na terra, devido à própria composição do solo, nova formação do solo, vai botando aquela rocha lá para baixo, e ela chegou lá num nível de profundidade tão alto, que a temperatura é tão alta, a pressão é tão alta lá embaixo, que essa rocha, que era uma rocha sedimentar, ela vai acabar se
transformando em uma rocha metamórfica. E aí ela vai descendo a tal ponto que virou manto. Virou ali o manto, virou magma, né? Desculpa, entrou no manto e virou magma. Então, antes dela virar magma, né? Antes daquela rocha sedimentar virar magma, porque ela não cai, não há um canal direto na Terra que chega no magma. Não, a rocha vai descendo até chegar naquela camada mais profunda da Terra que já é o mato, que já é o manto, né? E virar magma. Então essa rocha, ela só vai virar, né? Essa rocha que era sedimentar, ela vai primeiro se transformar numa rocha metamórfica, ela vai ser transformada e depois ela vai virar um magma e depois ser expelida, vamos supor, por um vulcão e virar aí uma rocha magmática, por exemplo. Então aqui nós temos um esquema explicativo desse ciclo, né, de que como que pode acontecer uma rocha virar outro tipo de rocha, enfim, mas baseado nesses três tipos de rocha, que são as rochas ígneas ou metamórficas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas. Bom, vamos começar aqui no sentido horário. Primeiro, uma rocha magmática, uma rocha que veio de um vulcão, que veio do magma. Essa rocha, ela pode virar uma rocha sedimentar? Sim. Como? Ela está uma rocha lá, magmática, ela está parada no tempo, sofrendo desgaste, sofrendo a ação do intemperismo. Está aqui, ó, um intemperismo, que pode ser... O que é o intemperismo? É um processo de desgaste dessa rocha por meio físico, químico e biológico. Como assim, professor? Físico, químico e biológico. Um exemplo rápido aqui, porque esse daí é conteúdo do sexto ano, galera. Então vamos tentar relembrar isso daí. Um intemperismo biológico. Vamos supor que um animal tem lá uma rocha, né, um animal, um elefante passou em cima da rocha e quebrou ela. Ele desgastou a rocha. É um temperismo, né, uma ação biológica, uma ação de um animal. Uma ação química. Uma água penetra na rocha, vai com o tempo desgastando quimicamente essa rocha. Uma chuva ácida, por exemplo, enfim. Vai desgastando quimicamente essa rocha. Outro exemplo, já falei do biológico, do químico e do físico. Tá uma rocha parada lá, cai um raio em cima da rocha, a rocha quebrou, é um intemperismo físico. Então nós temos aí três exemplos básicos para que a gente possa entender essa ideia de temperismo. A rocha foi desgastada com milhões de anos ali. E depois que essa rocha vai sendo desgastada, aí acontece o que? A sedimentação. Ela vai quebrando cada vez mais com a ação do vento, da chuva, né? E de outros elementos que vão fazendo essa rocha, às vezes ela está próxima do rio, a água passando, vai desgastando ela também, e isso tudo vai sendo transportado para algum lugar, e esses sedimentos, essa areia, esses pequenos pedacinhos de rocha vai parar em algum lugar, vai sofrer ali, pode sofrer, né, um processo de compactação, que vai fazer com que essa rocha se junte, formando o que? Uma outra rocha sedimentar. Uma rocha cheia de pedacinhos de outra rocha, que no caso seria essa rocha ígnea aqui. Essa rocha ígnea se desgastou, o farelo dela, vamos chamar assim, o resíduo, né, dela, os sedimentos dessa rocha, o nome técnico, sedimentos dessa rocha, vai ser compactado, né, ela desgastou por esse meio aqui, intemperismo, sedimentação e transporte, parou em um lugar e aí vai ser compactado até virar uma rocha sedimentar. Então uma rocha ígnea vira uma rocha sedimentar. Uma rocha sedimentar não pode virar uma rocha ígnea. Por quê? Porque, como eu falei, acabei de explicar, ela antes vira uma rocha metamórfica. Porque se uma rocha sedimentar, ela não existe um canal direto para ela ir direto para o manto e virar líquida. Essa rocha ela vai aprofundando nas camadas mais profundas da Terra, aí ela vai sofrendo uma alta temperatura e pressão, vira uma rocha metamórfica, né? Ela vai sofrer aqui um processo, ó, de metamorfismo. Olha a seta aqui, a rocha sedimentar, ela vai sofrer um processo de metamorfismo. Depois que virou uma rocha metamórfica, ela vai sofrer o que nós chamamos de fusão, ela vai derreter e virar uma rocha ígnea, tá? E uma rocha ígnea, uma rocha que é oriunda aí do magma, ela pode virar também, né, uma rocha metamórfica. Ela pode se transformar, ela pode chegar a certas profundidades da Terra, ser submetida a uma alta pressão, uma alta temperatura, aonde as suas estruturas dentro da rocha sofram alterações, virando uma rocha metamórfica. E uma rocha metamórfica aqui, ela pode virar uma rocha sedimentar?
Sim, imagina essa rocha que eu acabei de falar para vocês que virou metamórfica. Ela está exposta ao tempo, né? Ela vai sofrer o que? O intemperismo, a sedimentação, o transporte, o intemperismo, a sedimentação e o transporte. Vai ser desgastada, pode ser sofrer o processo de compreensão, tudo aquilo que a gente já explicou, e virar uma rocha sedimentar. Então, uma rocha metamórfica vira uma rocha sedimentar. Aqui está o esqueminha. Só vocês tentarem ver esse vídeo e entender a explicação. Então, olha só, compreender o ciclo das rochas é de fundamental importância para estudar os diferentes tipos de rochas e sua composição. Além disso, é possível entender como os diferentes fenômenos atuam na Terra desde a sua formação aos dias atuais, em um processo que já dura cerca de 4,5 bilhões de anos. Então, galera, isso é informação importante, porque olha só, essas transformações dos ciclos das rochas, de ígnea para sedimentar, de sedimentar para metamórfica, isso não acontece num processo rápido, tá? Como cozinhar um macarrão, por exemplo. Isso daí leva bilhões de anos até uma rocha sedimentar, por exemplo, chegar a certa profundidade que vira uma rocha metamórfica, ou esperar um vulcão entrar em erupção e poder expelir o magma e o magma virar uma rocha. Então isso demanda muito tempo. Então, galera, espero que vocês tenham entendido essa explicação e por meio dela vocês consigam responder isso daqui, porque já foi respondido, na verdade, no meio dessa explicação, como eu falei no início. Espero que vocês tenham gostado da explicação aí e até a próxima correção. Fiquem com Deus, um abraço aí do professor.